Paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. Vamos de leitura diária. Tema da lição esta semana: o corpo como templo do Espírito Santo. Texto que nós vamos meditar nesse dia de hoje se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 12. O pecado não pode reinar em nosso corpo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Quem carrega a presença de Deus não pode abrigar o domínio do pecado. Quem carrega a presença de Deus não pode abrigar o domínio do pecado. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos que o corpo como tabernáculo, portador da presença de Deus, desde o Antigo Testamento, Deus sempre desejou habitar entre os homens. No livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 8, ele ordena: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. No Novo Testamento, essa revelação se aprofunda. Agora o próprio corpo do cristão é o tabernáculo vivo, onde Deus habita através do teu Espírito Santo. Pedro e o apóstolo Paulo usam essa linguagem enquanto estamos neste tabernáculo. Capítulo 5, versículo 4 da segunda carta aos Coríntios. E brevemente deixarei este meu tabernáculo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14. O tabernáculo de Moisés possuía 3 partes. Vou falar nesse vídeo de 2 delas e a terceira falarei no próximo vídeo. Portanto, número 1, o pátio, o lugar visível que representa o nosso corpo. Número 2, o lugar santo, símbolo da alma, onde manifesta a vontade e a mente e as emoções. 3, ou melhor, vou falar agora. 3, o Santo dos Santos, a habitação da presença divina, figura do nosso espírito. Portanto, assim como Deus santificava o tabernáculo com a sua glória, Ele santifica o nosso ser para manifestar sua presença. Mas há um inimigo que tenta profanar essa habitação. E que inimigo este? É o pecado. O pecado quer reinar, mas Cristo já é o Rei. Paulo nos adverte: não reine o pecado em vosso corpo mortal. O verbo reinar indica governo, domínio, autoridade. O pecado deseja ocupar o trono que pertence a Cristo. Quando o cristão permite que maus hábitos, desejos carnais ou pensamentos impuros governem suas ações, ele está na prática entregando o comando da casa de Deus ao inimigo. Mas quando Cristo reina, a presença divina expulsa tudo que é impuro. Veja bem, onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. A liberdade verdadeira não é fazer o que se quer, mas ter poder para dizer não ao pecado. Para dizer não ao pecado, mesmo que o seu convite seja sedutor, animador,
quando nós temos liberdade em Cristo Jesus, nós temos liberdade para dizer: não vou pecar, não quero pecar. O corpo como instrumento de santidade. Nosso corpo é o pátio do tabernáculo, a parte que o mundo vê. Se esse corpo é templo, ele deve refletir a glória de quem o habita. Portanto, eu te pergunto, como podemos dizer que Deus habita em nós se o pecado ainda governa nossos gestos, palavras e pensamentos? Como que podemos dizer que o Espírito de Deus, ou que seja Deus, habita em nós, se o pecado ainda governa nossos gestos, palavras e pensamentos? O apóstolo Paulo afirma: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. E isso significa que o cristão deve cuidar de sua conduta, de sua saúde física, moral, emocional e de sua pureza sexual. O corpo, a alma e o espírito formam um tabernáculo que deve ser inteiramente consagrado ao Senhor. Inteiramente consagrado ao Senhor, integralmente. Mente, corpo, pensamentos, emoções, todo deve ser entregue ao Senhor em consagração. O Espírito Santo não divide espaço com o pecado. Ele transforma o ambiente onde Deus é adorado. A tricotomia e a preservação da santidade. O tabernáculo do deserto revela o plano de Deus para o homem. O pátio, como já falamos, é o corpo onde se fazem os sacrifícios. O lugar santo é a alma, onde se oferece incenso e louvor. O santo dos santos é o Espírito, onde a presença de Deus habita. Quando o pecado começa a reinar no corpo, ele contamina a alma, apaga a chama do Espírito. Mas, melhor, veja bem, repito, quando o pecado começa a reinar no corpo, esse pecado contamina a alma e apaga a chama do Espírito. Porém, quando o Espírito Santo reina no interior, a santidade flui de dentro para fora, e isso fortalece o cristão mais e mais, revestindo-o com toda a armadura de Deus. Portanto, conta-se sobre Antônio do Deserto, o santo do Egito, no ano de 251 a 356 depois de Cristo, um dos pais do monasticismo cristão que viveu em profunda consagração ao Senhor. Durante anos de solidão e oração, ele enfrentou tentações severas, especialmente no corpo. Os demônios tentavam fazê-lo ceder aos desejos carnais, mas ele respondeu: meu corpo é servo do Espírito e o Espírito é servo de Cristo. Antônio orava, jejuava e lembrava-se de que o seu corpo era morada de Deus. Testemunhas relatam que, mesmo após décadas de vida árdua, no deserto seu corpo permaneceu incorrupto. Após a morte, um sinal da pureza que cultivou diante do Senhor. Essa história não é superstição, mas é um testemunho. Não é superstição, mas é um testemunho de que quem se consagra verdadeiramente
pode viver sem ser escravizado pelo pecado. Somos chamados à santidade, somos chamados a viver uma vida de santidade. Nesta sociedade pós-moderna, vivemos uma era em que o corpo é exaltado como objeto, mas desprezado como templo. A cultura pós-moderna ensina que o corpo é meu, faço o que quero, mas a palavra declara: vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, segundo está escrito em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Portanto, hoje, os líderes têm o desafio de ensinar que a verdadeira liberdade está em pertencer a Cristo. Os pastores devem cuidar de seu corpo e do seu testemunho. Os jovens devem valorizar a pureza. Os adultos mantenham o altar limpo. Todos deixem o Espírito governar o tabernáculo que é você. O mundo precisa ver Deus habitando. O mundo precisa ver Deus habitando em nós. Veja bem, estamos caminhando para a conclusão. Você pode ouvir esta palavra. Me ajude compartilhando. Me ajude compartilhando esta palavra, ministrando sobre a vida de alguém. Quando Cristo reina, o pecado é expulso. O pecado quer reinar, mas o trono já tem dono. Cristo vive em nós, e onde Cristo habita, o corpo é santificado, a alma renovada, o espírito é vivificado. Assim como o tabernáculo brilhava com a glória de Deus no deserto, nossos corpos devem brilhar com a santidade do Espírito Santo. Não é uma santidade perfeita, mas um processo diário de entrega e vigilância. Ontem eu fui santo, hoje eu sou mais santificado do que ontem, e amanhã serei mais santo do que hoje. Portanto, eu pergunto novamente: se o Rei da Glória habita em nós, como podemos permitir que o pecado ainda tem voz em seu trono? Se o Rei da Glória habita em nós, como podemos permitir que o pecado ainda tem voz em seu trono? O corpo que abriga a presença de Deus não se curva ao domínio do pecado, mas se prostra em adoração ao Senhor da glória. O corpo humano, como tabernáculo, é portador da presença de Deus, e o pecado não pode reinar onde o Espírito Santo habita. Amém.